Spurgeon tinha uma oração que era assim: Deus, salva os teus eleitos e elege mais alguns, né? Eu pediria pra Deus trazer conversão sobre nosso país, sabe? Deus convertesse mais almas, trouxesse mais gente pra perto dele, que ele usasse nossa igreja pra levar o evangelho pra quem tá em volta, que aquecesse outras igrejas pra levar a mensagem da cruz mais longe, que os países que ainda não receberam de Jesus, que pudessem mais missionários serem enviados pra levar a mensagem do evangelho, que as igrejas se fortalecessem e o reino viesse total e definitivamente logo. É meu habitat natural sentar. O Flow, como é que tu consegue ir lá no Flow e tal, e o Monark botando uns negócios estranhos. E cara, acho que pra mim é meu habitat natural, assim. Eu acho que às vezes eu enjoo de ficar conversando com os crentes, sabe? É legal estar com os malucos. Eu ia muito na universidade, a gente evangelizava muito lá no UFC, na US. E assim, os caras loucaços da maconha e perguntando as coisas nada a ver, e defendendo que existia sereia e tal. E assim, cara, eu gosto. Eu sinto que eu tô finalmente. Aquilo que eu estudei, tudo que eu li, que eu estudei, as coisas que eu faço, encontra um propósito real. É pra essa galera, sabe? Que eu leio tanto. É pra essa galera que eu tenho tanta dúvida que eu quero saciar. É pra poder lidar com as deles e tirar essas barreiras que levam eles, que fazem com que eles não queiram se aproximar do evangelho, sabe? Isso é bonito, eu gosto de estar nesses lugares. Eu gosto muito. Então todos os homens nascem na morte, nascem no pecado, nascem corrompidos. Todos nós somos frutos do pecado de Adão e escolhemos o caminho do pecado. Não quero ser responsabilizado por Adão e Eva. Que sacanagem é essa? Adão e Eva pecou e eu sou culpado. Tudo bem, é só não pecar, né? Mas as pessoas pecam. Todo mundo escolhe o caminho do pecado, né? Então nós escolhemos andar no caminho de Adão todos os dias. E a gente anda nesse caminho. Todos os homens merecem, teoricamente, condenação eterna. Então, no caminho do que o cristianismo diz. Entendi. Todos os homens merecem o inferno. Todos os homens estão condenados. Deus permite, então, que a sociedade continue, porque ele promete um filho que morreria para salvar alguns. Esse é um aspecto divino, que eu não acesso. Quem são essas pessoas que Deus escolheu, então? Eu sei lá. Entendeu? Eu não tenho como saber. Então, o que eu sei? Eu sei que eu posso pregar o evangelho. Entendi. Eu sei que eu posso falar de Cristo para todo mundo. E esperar que Deus haja no coração dos seus eleitos. Eu acredito na mensagem de Jesus Cristo, não é? E aqui é o que motiva o padre, né? O que me motivou a ir pra rua. Deus virou homem, né? E se tornou comum de nós para que nós possamos encontrar salvação na sua obra de redenção. Eu acho que uma caridade verdadeiramente cristã, verdadeiramente eficaz, é uma caridade onde a gente se relaciona e se faz parte, não é, daquele que a gente quer ajudar. Jesus veio ao mundo para levar pecados. É o básico da mensagem cristã, né? Jesus veio ao mundo para levar os nossos pecados, para tomar sobre o próprio corpo nossos erros, nossas ofensas a Deus, para que ele, sendo morto no nosso lugar, recebendo a punição que era nossa, agora o Deus Pai possa olhar pra gente, que crê nesse sacrifício, e ver a vida perfeita de Jesus. Então veja só, que loucura. Jesus veio e viveu uma vida perfeita, justa. Nunca casou, podia ter casado, mas nunca casou, nunca pecou, nunca fez nada de errado. Perfeito. Nota 10. Você imagina que ele tinha chance de casar. Podia fazer o que ele quisesse. Ele preferiu ser pregado numa cruz do que casar. Você tá vendo? Mas a metáfora bíblica é que nós, igrejas, somos a noiva dele. Casaremos um dia. É interessante que no Novo Testamento, quando o João, o apóstolo, escreve o evangelho dele, tem 4 evangelhos no Novo Testamento, 4 perspectivas da vida de Jesus, ele usa um conceito muito próprio da filosofia grega, que era bem assim, que era o ideia de logos. O pessoal, entrar no Tecnobubble aqui, aí vocês me aguentem. Mas os gregos falavam muito isso, que eles, do onde é que a gente veio, né? De onde é que criou tudo? As perguntas normais do ser humano. Eu ainda tenho essa pergunta hoje. Vai. E eles procuravam essa arquê. Arquê no grego é o princípio. Aí cada um tinha a sua resposta. Heráclito era um filósofo grego, ele falava que arquê era o fogo, que veio do fogo. Tinha muito de elemento lá pra essa galera. E a gente vinha do fogo e acabava no fogo. Tipo mãe, tá ligado? Tudo era no fogo e ia embora. E o que é que dava, como o fogo é uma energia muito volátil, é uma coisa que, né, pega fogo e esquenta tudo. O que é que dava ordem pra isso? Ele dizia que existia uma energia, uma força, um princípio, que ele chamava de logos. Né? Quando João escreve o evangelho dele, ele começa escrevendo en arche en ho logos, né? No princípio era o logos. E esse logos estava com Deus, esse logos era Deus, e ele encarnou, virou homem e viveu com a gente. Então o João, ele começa de uma perspectiva de um Deus que não é pessoal. Há uma energia aí que guia tudo e tal, mas ele diz, mas essa energia, compadre, é Deus. E ele tá com Deus, ele é pessoal, e virou gente, né? E virou Cristo Jesus. Né? E é bem legal essa perspectiva de que João vai compondo. Era um evangelho legal pra você ler. Para que você possa olhar para ela como alguém que você vai se engajar ali. Então o convite para uma mera distribuição direta de renda, me dá aí um dinheiro, deveria ser um convite para uma participação de vida, para você gastar ali 1 hora do seu dia. Ninguém quer fazer isso, mas gastar 1 hora do seu dia ouvindo a pessoa e conversando com a pessoa. Não dá para fazer isso sempre, nós temos nossas vidas para viver. Mas se você colocar como meta pessoal fazer isso de vez em quando, você já entra em realidades que você não entraria. O impulso
inato do indivíduo para encontrar ordem e sentido no universo. Você pensa no famoso filósofo holandês neocalvinista Herman Doiver, talvez o maior mente que a Holanda já deu para o mundo, talvez um filósofo maior que Spinoza. Ele fala que religião é nada mais do que um impulso inato do coração do ser humano para encontrar um absoluto que dê sentido para os particulares da existência. Então a religião não é uma coisa que você faz no domingo, a religião é aquilo que te dá um sentido absoluto para as pequenas coisas da sua vida. Você pensa em Mircea Eliade, o historiador da religião romeno, que fala em o sagrado e o profano, acerca desse homo religioso, desse impulso religioso que está dentro de todo ser humano. Algo que Carl Gustav Jung já falou a respeito, que Hegel falou a respeito, que Marx criticou a respeito ao criticar Hegel, dizendo que a crítica da religião é a base de toda crítica da sociedade, porque a sociedade está baseada, segundo o próprio Marx, na religião. O autor que eu mais gosto falando sobre o que é religião é um teólogo alemão chamado Rudolf Otto. Escreveu um livro chamado O Sagrado, e ele define religião como um mistério tremendo e fascinante. Ele vai dizer que a religião é um mistério, é algo levemente inalcançável, é algo que você não consegue entender completamente, é tremendo porque te dá um senso de criatura, é algo maior do que você, diante de que você não é digno, e é fascinante porque te move numa energia em direção àquilo. A pergunta, e agora eu vou tirar o Iago palestrante, entrar o Iago pastor por 2 segundos aqui para você, mas se você pensar nisso, você pode fazer uma pergunta para a sua própria vida. Qual é a sua religião? Você pode ser um ateu, você pode ser um protestante de língua, você pode frequentar um culto familiar há muito tempo, mas qual é a verdadeira religião no teu coração? O que é que dá sentido para cada particular da tua vida? O que é que te dá um senso de pequenez e um impulso para agir em direção a alguma coisa? Os homens têm muitas religiões. Pode ser a política, pode ser a liberdade, pode ser a fraternidade, pode ser a igualdade, pode ser a cachaça, pode ser a mulher, pode ser o que for. Os homens procuram sucesso, prazeres os mais variados para estabelecer suas religiões. Por que eu estou fazendo esse arrazoado acerca de antropologia da religião? E eu estou próximo de encerrar minha fala. É porque quando a gente fala sobre religião e política e é simbiose entre essas duas características, nós não estamos discutindo um ambiente comum de debate religioso em que os religiosos querem se meter. Então eu sou o ateu ou eu sou o cara que traz a religião para minha minha vida privada, a religião não afeta o meu engajamento político e público, e esse é o ambiente comum de debate. E os religiosos querem se meter nessa conversa. Quando a gente lê a antropologia da religião, a gente percebe que todos nós somos religiosos de alguma forma. Alguns têm um culto formal a uma divindade, alguns idolatram uma ideia, alguns projetam religião em coisas, e todos nós possuímos a nossa religião. A simbiose entre política e religião existe, e não é uma novidade, porque ela é inevitável, uma vez que todo homem é alguém naturalmente religioso. Então, dar R$2 para uma pessoa que pede comida é muito fácil. Convidá-lo a comer com você é muito difícil. Né? Então, a minha percepção é que se nós queremos fazer trabalhos de caridade que sejam realmente humanos, nós precisamos mudar a nossa vida, nosso modo de se relacionar com essas pessoas, olhar para elas como indivíduos, que podia ser seu pai, podia ser sua mãe, podia ser seu filho, podia ser você daqui a 10 anos. Então, olhar para essa pessoa e a pobreza dela doer em você de uma forma especial. Da onde veio esse lance de ser próspero? Porque não é do Novo Testamento, Não. pelo contrário, né? É de você ser humilde, de não precisar de muitas coisas para ser feliz e larga a sua riqueza, não é? Da onde veio essa... Onde consegue uma base bíblica para sustentar? O maior promotor desse tipo de visão foi um teólogo americano do século XX chamado Kenneth Hagin. Ele era um teólogo americano, voltado para essas áreas mais espiritualistas, e ele acreditava que Deus queria que todos fôssemos ricos, prósperos e saudáveis. E as nossas palavras tinham o poder de gerar isso sobre a realidade. Então, a gente declarava e sabe aquele The Secret, o segredo, você mentaliza e tal, e as coisas vêm? É uma versão gospel desse negócio. PNL. Isso. Né? Isso vem muito É PNL ou PLN? PNL, Programação Neurolinguística, né? Isso, é. Tem isso. Isso vem muito do contexto de pobreza, depois do crash de 29 nos Estados Unidos, que a galera ficou pobre, muito lascada. E o pessoal precisava de dinheiro, a questão de pagar as contas era a grande questão do pessoal. E a religião começou a tentar oferecer uma resposta errada, que não vem do Novo Testamento, pra isso. Hoje isso mudou já, pra você ver como as coisas acontecem culturalmente, né? Hoje o que existe muito não é mais uma teologia da prosperidade que oferece dinheiro, é um tipo de teologia da prosperidade que oferece felicidade. Então a pregação do pastor não é mais Deus quer que você seja rico, é Deus vai te fazer feliz. Então que a gente tá numa cultura que é depressão, é ansiedade, é remédio, é solidão, é falta de propósito, e não se oferece mais dinheiro, se oferece essas coisas. São coisas que você pode encontrar se encontrar Jesus? Claro. Mas essa é a grande mensagem do evangelho? Não é. Não. O cara vai pelejar, então eu vou aqui pra ser feliz. Na hora que ele é desagradado na vida dele, e agora? Olha pra história de Jó na Bíblia. Jó era um cara santo, justo, que foi tocado por Satanás e que ficou pobre, doente, perdeu os filhos. Foi testado. Pensa em Paulo, era o ministro do evangelho que sofreu, ficou no mal, levou chibatada. Ele dizia, tudo posso naquele que me fortalece. É a frase
coisinha do Neymar, né? Que 100% de Jesus, tudo posso e tal. O que Paulo tá dizendo lá em Filipenses é que eu posso passar fome, eu posso passar necessidade, eu posso passar tristeza, eu posso passar angústia, tudo posso naquele que me fortalece. A ideia é, eu posso passar por situações terríveis, mas Deus é quem me dá força. A Bíblia é o principal relato histórico sobre Jesus. A gente encontra um Cristo que fala de si mesmo, não é? Que fala acerca de si, e algumas vezes ele fala parábolas, coisas difíceis de interpretar e tal, mas é isso ou é aquilo. E os teólogos ficam se matando e justificando seus salários, de ficar tentando descobrir os salários, o que é essas coisas, né? Mas a maior parte da mensagem do evangelho é uma coisa muito simples. A maioria das pessoas, o grande problema é a tradução, né? Às vezes você pega a tradução bíblica, mó arcaica, mó difícil e tal. Mas a Bíblia foi escrita no Novo Testamento em um grego chamado grego vulgar. É o grego koiné. Não era o grego clássico dos filósofos, era o grego do povo. Então o Novo Testamento era um livro fácil de ler. Qualquer pessoa entenderia o que estava escrito ali. Claro que tem a barreira de tradução, aí você às vezes pega uma tradução muito arcaica, é difícil. Já existem hoje, muitas traduções são muito fáceis, né? Nova tradução da linguagem de hoje, nova versão transformadora, a mensagem e tal. Alguns parágrafos de traduções que repetem essa facilidade do texto, né? Qualquer pescador, qualquer pessoa letrada, qualquer um que ouvindo a leitura do Novo Testamento, entenderia o que está sendo dito ali. Porque é um texto fácil, simples. Não foi feito para ser um texto cheio de metáforas e coisas obscuras e conteúdos para colocar aqui o texto e fazer e achar a mensagem oculta da Bíblia. Não é nada disso, é uma narrativa muito simples. Um cara nasceu, cresceu, alegava ser Deus, dizia que as profecias do Antigo Testamento eram sobre ele, fez um monte de milagre para provar que ele realmente era divino, morreu, disse que ia ressuscitou, e várias pessoas lá na Galileia testemunharam isso e escreveram dizendo que não, a gente viu isso acontecer, né? E quando colocaram eles diante da cruz romana, pô, você nega e diz que é mentira, ou eu te mato, disseram, não, pode me matar porque não é mentira não, né? E morreram por isso. Esse relato apresenta um Jesus que se coloca como o único filho de Deus, como o enviado do próprio Senhor, não é? E isso é muito diferente daquilo que ele mesmo fala sobre os cristãos, que recebem de Deus quando encontram conversão, ou mesmo da chamada imagem de Deus que está em todos nós, né? Todos nós somos criados à imagem de Deus, o monarca é a imagem de Deus, Igor é a imagem de Deus, a equipe aqui toda é a imagem de Deus. E essa imagem foi quebrada pelo pecado. A gente pecou, né? E os nossos pecados, nossas próprias escolhas, fazem com que a gente corrompa essa imagem em nós. Então há todos os dias uma luta pela imagem dentro da gente, né? Existe um bem e o mal no nosso coração, existe um certo e um errado. Por mais que os valores mudem de pessoa pra pessoa, há uma lei escrita no nosso coração que é comum a todos os homens. Pô, matar é ruim, brother. Quem mata geralmente é uma galera particular da sociedade que é excluída e tal. Estuprar é horrível. Se colocar contra os outros, ou roubar o que é dos outros é ruim. Então, e isso é comum a muitas culturas. Porque existe uma coisa, um imperativo uma lógica moral universal que rege todos nós. Um imperativo moral que existe dentro de nós que vai mudando de pessoa pra pessoa. Uns são mais abertos, outros menos. A sociedade vai criando outros valores. Ou a gente vai aprendendo valores ruins também, dependendo do contexto social. Claro, se sacrificava pessoas, virgens. Isso, tal, exatamente. Até hoje, tem tribo indígena que sacrifica criança. No Oriente Médio tem mulher que tem que morrer junto com o marido, assim, essas loucuras todas, né? Então, assim, a gente tem um Cristo que se diz Deus. C.S. Lewis, ele escreveu um livro chamado Cristianismo Puro e Simples. O cara escreveu Crônicas de Nárnia. Que ele diz que existem 3 possibilidades sobre Jesus. Ou ele era louco, ou ele era mentiroso, ou ele era Deus. Porque se chega um cabo aqui e diz, brother, eu sou Deus. Pensa no Henrique Cristo. Sabia que ele ia trazer o Henrique Cristo. Se o Henrique Cristo chega aqui e diz, brother, eu sou Jesus, ó pai. Só tem 3 paradas possíveis pro Henrique Cristo. Ou o cabo é doido, crê fielmente que é Deus sem ser, então é pirado. Ou ele é mentiroso, tá num personagem há muito tempo, que ele sabe que não é Deus, mas finge que é, ou ele é Deus. Ou ele tá falando a verdade e tem razão. Ou ele tá falando por metáforas. O Henrique Cristo. Não, é Jesus no caso. Então, mas esse é o grande negócio. Existem metáforas que ele fala, mas outras passagens não são. Quando tem coisas que ele fala que ninguém nem entende. Ele chega assim, gente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Aí Tomé olha e diz, Senhor, mas a gente sabe nem por onde é que o Senhor tá indo, avalie qual é o caminho, né? Que história é essa de caminho? Ele vai dizer, Tomé, quem me vê o Pai, sabe? Ele tá o tempo todo explicando com clareza aquilo que ele tá vivendo. Existem muitas coisas, olha, eu amei o mundo, Deus entregou seu filho pra morrer pelo mundo. A gente às vezes ouve isso, mas pode ser uma grande metáfora. E geralmente vem quando a gente tá lendo a Bíblia de segunda mão, geralmente. Eu acredito em um Deus e um Cristo que se fez homem pra nos alcançar e morreu no nosso lugar pra nos levar para próximo dele. O livro é uma tentativa de se aproximar das pessoas que às vezes a gente não se aproxima para tentar alcançá-las e auxiliá-las de alguma forma. Eu me tornei pastor porque eu acho que é a melhor coisa que eu posso fazer da minha vida para trazer as pessoas para perto dessa mensagem. O que é que no fim das contas toca naquilo que é mais profundo do coração e da ética do indivíduo? De onde provém os afetos, os desejos e os atos? De onde é que moram os fundamentos éticos? Tudo isso perpassa pelos aspectos religiosos, né? O ser humano é religioso por natureza. Os seus impulsos do coração, né, são impulsos de ordem religiosa. Hermann Doiver já dizia isso, Humberto Eco, Rudolf Otto, Viktor Frankl. Você tem os mais variados teóricos dentro da religião, de fora da religião, dizendo o homem é um homo religioso. Ele tem impulsos de ação que são impulsos religiosos. Nossa moralidade, a nossa ética perpassa por um aprofundamento moral mesmo na religião. Eu acredito que na religião não como um fenômeno institucional, porque na religião institucional Flor de Lis estava, ou talvez ainda até esteja. Pastor Everaldo está na religião institucional. Bolsonaro está na religião institucional. Marcelo Crivella está na religião institucional. É entrar na religião
religião real que provém de Cristo Jesus, no seu sentido mais antigo, de religação, no sentido de uma intimidade real que se dá entre homem e Deus, em que nós confessamos e percebemos a nossa maldade, já que a primeira mensagem que a gente encontra no Evangelho é de que o homem é mau, é de que o homem é ruim, de que a gente não presta, de que eu não presto, de que eu não sou melhor que o Crivella, que eu não sou melhor que o Bolsonaro, que eu não sou melhor que o Everaldo, que eu não sou melhor que a Flor de Lis, que a Flor de Lis é quem eu posso ser, se eu der vazão a todos os impulsos do meu coração. Quando a gente assume isso, e quando a gente olha para Cristo Jesus como a única esperança, como a única razão, como o único que pode apagar o contrato de dívida entre eu e Deus, e isso que eu recebo de graça, sem absolutamente nenhum mérito meu, isso me move a tentar viver de acordo com aquilo que eu recebi, aí sim a gente tem uma transformação real. Existe um propósito para você se congregar na igreja, não é? E geralmente você quer receber aquilo que lhe é prometido, é aquilo que é a sua expectativa. Se você tá na igreja que só lhe oferece dinheiro, bens e recursos, se isso chega, excelente, eu recebi o que eu quis. Mas no fim das contas, qual é o teu Deus? Se você tá na igreja em prol de coisas que você pode receber. Vou pra igreja porque eu quero um carro novo, vou pra igreja porque eu quero uma casa nova, vou pra igreja... tão pequeno isso, né, cara? Acaba muito rápido. As coisas acabam pra gente, um ladrão vem um enchente, a gente acaba pras coisas, né? Junta coisa, casa, carro, dinheiro, bens e tal, e pega um corona, um negocinho desse tamanho aqui, microscópico, e a gente acaba pras coisas. E é de o que a gente doença, leva? de morte. Pois é, cara, é coisa de louco. A gente se apega a coisas que a gente não pode, que não pode dar um propósito eterno pra gente. Tem um escritor cristão chamado C.S. Lewis. O C.S. Lewis, ele foi o escritor do Crônicas de Nárnia, aquele livro muito famoso e tal. Vai virar até série pela Netflix, amigo do Tolkien, escritor do Senhor dos Anéis. Ele era um cristão... cartas, né? Isso, ele era um cristão muito devoto. Ele tem um livro chamado Cristianismo Puro e Simples. Inclusive Nárnia é uma grande metáfora. É uma grande alegoria cristã. Alegoria cristã. Coisa que o Novo Testamento não é. mas Nárnia é. Vamos falar disso, né? vamos falar disso. C.S. Lewis dizia que tudo que não é eterno é eternamente inútil, né? E a ideia é que a gente tem coisa, a gente pode aproveitar as coisas. Mas não a gente é pecado você ficar feliz por conquistar alguma coisa material também. A vida fica mais fácil, você consegue ajudar os outros, é ótimo. Você só não pode fazer disso o teu Deus. O teu Deus. Pois é o que eu falo no Alvorecer dos Deuses, né? A gente deposita valor, propósito, esperança em coisas que são muito menores do que aquilo que a gente realmente deveria colocar no nosso coração. Você coloca o seu valor na tua casa, no dia que der um problema, um desmoronamento, o negócio, a casa cair, dá um problema, você não pode mais morar ali, tu divorcia e a mulher leva a casa, ou o que é que seja, e aí? Teu Deus foi embora, teu chão caiu, teu mundo se perdeu. Aí é o quê? É cocaína ou forca? Se eu digo que eu tive uma filha, Catarina, você viu Catarina? Você viu Catarina? Não viu. Eu só falei, tá ligado? Só que assim, existem modos de eu mostrar e provar isso. Eu sou uma testemunha, evidentemente confiável, vocês confiam em mim, acreditam que eu tenho uma filha. Tem motivo pra aí eu posso ter uma fotinha aqui, né, Pixar, Did It Happen, né? Fotos não aconteceu, eu tenho que foto da Catarina, tem lá no Instagram, tem minha esposa. Eu tenho coisas que podem mostrar esse fato. Eu tenho um documento totalmente confiável. É o documento histórico mais confiável que existe no mundo em termos de número de cópia e tudo mais, que é o Novo Testamento. Você tem, comparado com o segundo lugar, o número de cópias, o número de documentos que a gente tem pra comprovar aquele texto é infindável. Eu tenho um vídeo lá no 2D de Teologia sobre crítica textual, é o nome disso. Se chama Adulteraram as cópias da Bíblia? Aí eu tento explicar esse processo. Você tem um documento totalmente confiável. Esse documento confiável tem um relato. É o relato de que houve um cabra, certo? Chamado Jesus Cristo de Nazaré. Não era esse o nome dele? Nazaré era o lugar, né? Chamado Jesus. Cristo era o título. Cristo é Messias, é ungido. Então, Jesus, lá em Nazaré, era um homem que realizou milagres sobrenaturais. Se dizia o Deus vivo. Dizia que ia morrer pelos nossos pecados. Que ia voltar ao terceiro dia. E voltou, né? Esse é o relato. Um grupo de pessoas diz isso. Você tem isso num documento do Novo Testamento, você tem isso em outros documentos imensos, tanto os apócrifos do Novo Testamento e textos que não estão no Novo Testamento, mas eram textos usados na época também, fora outros autores não cristãos, até autores judeus mesmo, que rejeitavam Jesus, descrevendo esse acontecimento. Cartas entre imperadores acerca dos cristãos, é um fato histórico conhecido daquele período, a existência tal de Jesus. Esses documentos existem? Existe, não, é fato notório. Qualquer pessoa que conheça sabe que esses documentos existem. Tem carta do imperador Trajano pra Plínio, tem Flávio Josefo, tem uma galera que escreveu acerca disso. Isso são cartas de 2000 anos, é isso? É, coisas do período do século I, século II, tem muito disso. E eram os caras que eram inimigo, não queria que Jesus fosse famoso. Não, com certeza. Então, e algumas cartas privadas até. Então você tem essa galera falando sobre esse tal de Jesus. Aí você tem textos que são documentos históricos, que é o Novo Testamento, falando de aspectos miraculosos disso. Que esse cara fez milagre, curou morto, curou cego, ressuscitou morto, fez um monte de coisa aí, multiplicou pão e peixe, e morreu na cruz e voltou dos mortos. Certo. Se isso é verdade, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Se eu grito assim, ó, tem uma bomba aqui no Flow. Se você acredita em mim, você vai fazer alguma coisa com isso. Você vai sair correndo. É, claro, você vai derrubar o Igor pra trás. E, né? Porque sempre assim, você empurra o coleguinha pra poder, né, o zumbi comer ele. Morre você. Morre você. Então você faz alguma coisa com isso. Agora, você pode não confiar em mim como testemunha. Não, o Iago é meio mentiroso, gosta de pregar peça e tal, é meio The Office, assim. Eu não vou acreditar no Iago. Aí você não faz nada com isso, ou você vai averiguar de outras formas. Eu tenho uma testemunha dizendo uma coisa sobrenatural. O cara disse que era Deus e, teoricamente, provou que era Deus, que morreu no nosso lugar. Eu tenho que fazer algo com isso
isso se eu confio nessa testemunha. Ou posso desconfiar da testemunha. Só que as testemunhas do Novo Testamento, cara, era incrível, assim, porque eles disseram que viram isso. Não foi uma coisa, foi uma experiência mística de um momento. Eles conviveram com Jesus, pegaram Jesus, saíram com Jesus, comeram com Jesus ressuscitado, segundo o relato deles. E eles foram colocados à prova nesse relato. Todos os apóstolos do Novo Testamento foram martirizados. Todos foram mortos pela sua fé. O único que não foi morto diretamente foi João, mas ele foi morto exilado numa ilha chamada Patmos. Que merda, né? Morreu exilado velho, né? É dessa ilha que ele escreve o relato do Apocalipse, por exemplo. E todos eles chegaram no momento da vida deles que algum imperador romano, alguma turba chegou e disse: ou você nega o que você viu, ou você diz que é mentira, ou eu te mato. Se você disser que é mentira, você vive. Mas se você continuar dizendo, a gente mata. E todos eles morreram dizendo que iam continuar assim, certo? Quem morre por uma coisa que não acredita? Eu posso morrer por uma coisa que não é verdade, mas eu tenho que acreditar naquilo. E eu dizia, cara, eu vou estudar, eu vou crescer, eu vou casar, eu vou ter filho, vou ter casa, carro e vai acabar. E aquilo, eu tinha 14 anos, que me deixava apavorado. Foi quando eu comecei a pensar, cara, precisa de alguma coisa além disso aqui pra vida fazer sentido. Precisa de alguma coisa além disso aqui, cara. A vida tem que ter uma coisa a mais disso aqui. Eu era criado num lar, católico nominal. Minha mãe nunca zerou o terço, que eu me conste, né? Ia à missa em 7º dia, ia na igreja uma vez a cada 6 meses, num velório, uma coisa assim. Fiz primeira comunhão, porque a mãe obrigou, Deus me livre, meu filho morrer pagão e tal. Mas é isso. Eu nunca tive uma vida de fé real, nunca criei em Deus de forma assim muito fixa, vívida. E cara, era apavorante. E eu comecei a ser confrontado com a ideia de que tem que ter alguma coisa que dê sentido pra essa vida. Não pode ser só isso aqui. Porque se for só isso aqui é muito pouco. Cara, isso não me basta. Descrevendo exatamente o meu processo de fé. Foi exatamente isso. Essa ideia da morte começou a me aterrorizar, não sei que idade, mas sei que teve uma época que eu comecei a pensar muito sobre isso, falando, eu não vou existir nunca mais. Mas você era moleque ou já era adulto assim? Não, era moleque, eu não sei se era 14, 11, eu acho que era mais novo. Sim. Essa ideia, de repente, começou a me atormentar. E a fé e a ideia de um Deus, de uma coisa que não é só aqui, começou a fazer sentido pra mim como uma forma de não ficar mal, entendeu? Cara, no meu caso não era só não ficar mal, era não ficar louco. Era uma questão de sanidade, quase. Você pensava sobre isso muito? Muito, muito. Não sei quanto tempo durou esse processo, eu era moleque, eu também não lembro bem. Mas era uma coisa que eu ficava chocado, assim. Cara, do que adianta se vai acabar tão cedo? Imagina, vou ter aqui uma balada, mas eu sei que daqui a 2 horas eu vou levar um tiro. Como é que você curte aqui, sabe? Eu vou escrever um monte de livro, vou fazer músicas, vou ser famoso e depois... Foi. Shakespeare, até hoje a gente lembra, mas ele tá morto. E tem gente que diz, não, mas é isso mesmo. A vida é isso mesmo. E abraça isso, não é? Cara, e pra mim é viver uma vida muito incoerente, sabe? E a gente tem que viver uma vida incoerente pra poder viver. Se a gente não assumir a ideia de uma vida além daqui. Tá. Você tem que dizer, não, mas eu encontro o meu propósito. Não, é o seu. Não serve de nada o seu propósito. Meu propósito é comer 1000 jujubas. É o meu grande propósito. E é meu, e tudo bem. Mas eu preciso de um propósito que seja além de mim. Eu preciso de uma coisa que seja recebida, dada em algo que transcenda os seres humanos. Não seja só uma convenção social ou fruto do processo evolucionário. Eu preciso de alguma coisa que dê sentido pra minha vida. E foi quando eu encontrei a ideia. Eu tinha um amigo na minha rua que falava de Deus aqui e acolá. Ele me deu um Novo Testamento. Eu comecei a ler aquilo, comecei a ir pra igreja e aquilo fez muito sentido pra mim. Qual igreja? Eu fui pra uma igreja batista, que era uma batista neopentecostal. Então a galera caía pra trás. Música alta, banda zona, coisa bem jovem e tal. A lei mosaica, ela tinha uma função também de criar um padrão de impureza cerimonial. O que era isso? Era pra criar rituais de purificação, que eram externos, lavagem de mãos, raspar o pelo, não sei o que. Mulher menstruada, você não encosta na mulher quando tá menstruada, não pode tocar em cadáver, senão tem que fazer um ritual de purificação. E isso tinha todo um objetivo de apontar pra impureza do homem, pra que os judeus entendessem através da ritualística que a gente estava constantemente impuro. Pra quê? Pra apontar ao homem a ideia de que ele precisava de que alguém o purificasse, que era justamente o Messias que viria, que seria Cristo e tudo mais. Então, o simbolismo disso tudo, e que muda, hoje a gente pode comer camarão tranquilamente no cristianismo, mas havia um momento histórico em que Deus cria um ambiente ritual pra transmitir uma expectativa de pureza que havia de vir. Sim, mas aí tá claro que na Bíblia tem alegorias ou tem coisas que elas não necessariamente estão ali por um propósito literal. Não é bem uma alegoria porque eles realmente não podiam comer aquilo, sabe? Entendeu? É o que eu quero dizer. Entendi. Há uma literalidade, mas talvez alguns pudessem. Há um símbolo em cima daquilo, entendeu? Entendi. Mas eu tava claro que aquele símbolo tá lá pra um propósito maior. De comportamento social, não necessariamente uma parada tipo... Nossa, o camarão ofende a Deus, o que é isso? Não, então, não pode... As questões das histórias de Jesus não pode ter algo assim também? Então, quando a gente... coisas que, tipo, estão ali, mas não são realmente aquilo, mas estão ali por causa do contexto da época, era a melhor forma de explicar pra galera, tá ligado? Então, eu consigo concordar com isso quando a gente olha pra questões mais pontuais do Antigo Testamento. Porque o texto já diz isso. Ele deixa claro que é isso muitas vezes. Entendi. Quando a gente olha pro Novo Testamento, a gente já tem um padrão mais global pra todos os povos até o fim dos tempos, digamos assim. E que são padrões mais simples, não é? O Novo Testamento não é cheio de ritualística mais, porque a ritualística era uma sombra
que apontava pra uma coisa mais concreta, que era a nossa maldade diante de Deus, a gente precisa de uma pureza que provém do poder de Deus em nossa vida. Esse é o relato que tá escrito. E a grande pergunta é, tudo bem, as testemunhas disseram isso, mas essas testemunhas são confiáveis? Tudo bem, eu acredito que Pedro acreditava, eu acredito que Paulo acreditava, mas essa galera tá doida, era um judeu, foram enganados, sei lá. Só que essa galera não eram só testemunhas confiáveis porque estavam lá e viram isso tudo. Ah, mas a Bíblia foi escrita, na verdade, milhões de anos depois. Não, a gente tem manuscritos do século I, né? E o cara dizia que era Paulo. Isso era entregue nas igrejas e era transmitido entre as igrejas. Havia várias testemunhas para dizer que aquela carta era de verdade, daquele personagem. O processo de formação do cânon do Novo Testamento foi isso. Foi as igrejas dizendo, não, tem essa carta de Paulo aqui, que todo mundo aqui conhece, Paulo mandou, tá aqui a assinatura de Paulo, e só fizeram juntar essas cartas. Não, pra mim não é difícil explicar. Quando a gente olha pro resultado desse processo, eu tenho um ser humano, por isso que eu tô falando da gente, né, como seres humanos. Eu tenho um organismo vivo, cheio de células que estão ali, eu tenho pequenos tubos dentro do meu corpo, esses tubos levam sangue por meio de uma célula que passa o oxigênio que vem do meu pulmão, que eu consigo filtrar justamente aquilo que tá no ar, e nessa filtragem do ar eu tenho que colocar esse ar pra fora que passa por pregas na minha garganta, e eu consigo vibrar o som pra entrar numa membrana no meu ouvido que entra é um processo de transdução no meu cérebro que transforma aquilo em som pra mim. Eu tenho olhos, então eu consigo olhar pro mundo, e aquilo é projetado atrás, e eu olho pra complexidade que nós somos como seres humanos. Basicamente incompreensível. É incompreensível pra mim que eu consigo olhar pro processo evolutivo e eu consigo tranquilamente... Assim, eu não sou biólogo, então assim, eu sei que dentro do ambiente religioso tem todo esse debate, a evolução teve, não teve, eu não sou nem capacitado para esse debate, né? Então eu meio que assumo aqui a evolução como uma tese estabelecida cientificamente. Quando eu olho para esse processo, para chegar em que nós somos hoje a partir de uma pequena proteína, isso é simplesmente mutação que acontece, e as mutações acontecem espontaneamente, não é porque há uma necessidade do universo que haja as mutações, elas vão acontecendo e eu vou adaptando no ambiente essas mutações para chegar até nós. Milhões, é porque foi muito tempo. Pronto, é isso mesmo. Cara, mas o tempo não é suficiente para justificar um ambiente de extrema complexidade. É que da mesma forma que você não compreende a complexidade do processo, você não compreende a complexidade do tempo. 100 milhões de anos é incompreensível pro ser humano. É incompreensível. A gente consegue você não consegue vislumbrar, você consegue localizar da mesma forma que você disse, né? Que existem muitas coisas mais importantes do que política. Teu relacionamento com Deus, teu relacionamento com tua família, teu relacionamento com você mesmo, os propósitos, as razões da existência, encontrar uma razão transcendente para a alma, né? Para mim é Cristo Jesus, né? É a obra de Jesus na cruz. Então isso é o que faz valer a pena tentar diminuir o Estado, diminuir o poder do governo, é pra gente poder gastar mais tempo com o que interessa. Que não são essas coisas materiais, não são essas coisas temporais, mas é aquilo que dura para além disso aqui. Grandes pressupostos que foram usados para fazer ciência era a ideia de que existia ordem no universo. Que o universo poderia ser compreendido em termos de padrões, de ordens, de leis. E isso veio diretamente da ideia de um Deus pessoal que criou tudo, né? Por que não é um caos maluco? Por que não tá voando gelatina? Aqueles mundo doido do Rick e Morty, tá ligado? Sim. Por que tem ordem nas coisas? Porque houve um ser pessoal que criou tudo de uma forma ordeira. Por isso que a ciência nasceu nos monastérios. A ciência nasceu com padres, com bispos, com monges, tentando estudar a criação de Deus, como algo que Deus fez. Até na alquimia também, né? Sim, havia um processo religioso às vezes envolvido. As universidades nasceram nesse processo. As universidades eram ambientes para estudar teologia e outras ciências também, com base no mesmo pensamento religioso. A teologia era chamada de a rainha das ciências, para você ver, né? Havia um processo de impulso religioso de ler o mundo de Deus. O que aconteceu? Houve o que a gente chama de secularização, né? Houve um processo de dessacralização das coisas ao longo do mundo contemporâneo. E a ciência começou a tentar se aproveitar do que provém da religião, rejeitando a religião. O que eu quero dizer com isso? A ciência continua tentando funcionar com a ideia de que existe uma ordem no universo, mas recusando a ideia de que existe essa ordem porque Deus criou isso. Existe. Então você não pode usar a hipótese Deus pra nada. Se você vai escrever um paper, você tenta defender design inteligente ou algo parecido, isso é execrado. Você pode defender panspermia. Sabe o que é isso? Não. É a ideia de que ETs vieram e geraram a vida. Você pode defender isso. Você tem espaço acadêmico. Se você disser que foi um ser pessoal, você não tem espaço acadêmico, é religião. Certo? Tem por que Deus não pode ser um ET? A gente poderia muito bem ser apenas uma espécie. Tipo, existe uma outra raça avançada. É isso que eu tô querendo dizer. Existe panspermia, mas a galera prefere acreditar em ET do que em Deus, tá ligado? Porque é muito humilhante acreditar em Deus. Porque o ET, você não tem que fazer nada quanto a isso. Ele tá lá. Agora, mas quem criou o ET? Se existe Deus... Deus... Não é nenhuma resposta, né? Creio... Sabe o Richard Dawkins, o famoso ateu, né? Tem um documentário chamado Expelled, No Intelligence Allowed. Que é tipo, demitido, não é permitido pensar. Que é um cara que faz uma pesquisa com gente que foi demitido de contextos acadêmicos por causa de religião privada ou de hipóteses de Deus e coisas assim. E no final ele entrevista o Richard Dawkins. E o Dawkins diz claramente, não tô disposto a aceitar Deus como hipótese para a origem da vida. Mas na mesma entrevista ele assume a possibilidade de uma raça alienígena superior ter gerado a vida aqui. Porque existem certos traços de design, sabe? Mas fica assim, cara, qual é a tua, velho? Por que a hipótese de Deus é tão horrorosa
certo? E às vezes eu fico pensando, cara, o problema é moral. Se eu chego aqui, né, sei lá, eu digo que não... Quem fez esse prédio aqui? Ninguém fez esse prédio aqui, não. Não existe a pessoa que fez esse prédio. Eu vou achar que tem um problema moral com o arquiteto. Tu brigou com o engenheiro, sei lá, pra tu dizer que não existe. E a impressão que eu tenho é essa. Os homens muitas vezes rejeitam Deus, não por vias intelectuais. Porque eles... estão a 2 passos da hipótese de Deus como uma possibilidade de explicação pro universo. Acho que a grande pira que os caras não querem acreditar em Deus é porque Deus fala que a gente não pode transar sem casar. Vamos pro Velho Testamento, quando tem Adão e Eva, a criação. Sim. Isso é metafórico ou é... Isso é um campo de debate muito intenso dentro dos ambientes teológicos, né? Existem excelentes teólogos que acreditam que é literal, de que cada dia é dia literal, Adão e Eva são personagens históricos e tudo mais. São os primeiros, sei lá, humanos realmente. Que foi a primeira pessoa feita do barro, serpente falando e tudo mais. Que eu sempre vi isso como uma metáfora. E tem aqueles que acreditam que esse relato, na verdade, é poético. Não é nem tanto metáfora que eles vão dizer, exatamente, é poético. E como poesia, possui ali uma certa liberdade. O termo hebraico ali pra dia pode ser traduzido também por era. Tem essa questão e tal. Os outros nós vão argumentar, não, mas a estrutura aqui parece de narrativa, e os teólogos vão discutir sobre isso. Eu tenho uma posição que é meio assim, eu nunca estudei muito a ciência da criação do mundo, assim. Eu li minha Bíblia, e ler minha Bíblia me parece literal. Adão e Eva, serpente falando e tal. Só que existe... Passa-se a luz, parece Deus muito falou, com Big Bang, por exemplo. É verdade. Só que assim, eu sou um completo ignorante na noção de biologia, física, química. No ensino médio eu ficava de recuperação em biologia. Aí eu vou querer discutir agora físico-química e, sabe? Tem assuntos que eu sou claramente dualista, assim. Eu digo, cara, eu não sei. A minha Bíblia parece dizer isso aqui. Tem teólogos que vêm com uma visão evolucionária da criação. Uma visão criacionista versus evolucionária. Eles chamam de criacionismo evolucionário. O criacionismo evolucionário. Tem um movimento no Brasil chamado ABC2, que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, que são vários cristãos de várias perspectivas, tanto criacionistas mais literais, como criacionistas evolucionários, que creem no processo evolutivo. E a gente veio do macaco, tal. Que veio de um hominídeo comum e tal. E acha ali isso cabível dentro do relato de Gênesis. E eles têm um debate muito sério. É um debate que sinceramente, eu não me posiciono tão forte, porque eu acho que o ponto central ali é que Adão e Eva existiram como personagens históricos, e isso os dois grupos concordam. Se foi 6 dias literais, 6 dias metafóricos, isso importa pra quem é dessa área. Se Adão era um homo sapiens e a Eva era... Adão e Eva eram personagens históricos. Isso é importante pro cristianismo. Porque eles, como personagens históricos, o relato da queda vem deles. A queda é a linguagem que a gente usa pra a entrada do pecado no mundo. Quando o homem criado por Deus, imagem e semelhança... Queda, a primeira queda de Lúcifer, e essa é a segunda queda ou não é considerado isso? O termo queda geralmente é usado diretamente pra falar deles, né? A queda dos demônios ou algo assim. É uma coisa que a Bíblia só vai falar muito posteriormente. E ainda em textos bem obscuros, assim. A Bíblia não tá se importa muito em falar do diabo, não. O diabo é um coadjuvante na Bíblia, assim. Exatamente. Não, quer dizer, no Apocalipse não, Ele aparece mais porque tem a destruição, né? Tem a punição do diabo e tal. O diabo é um grande coadjuvante na Bíblia. O grande vilão da Bíblia somos nós, acredita? O grande vilão é a gente. A gente é que tornou tudo um problema no negócio. Pós o pecado original. Exato. A gente peca em Adão, né? Ele é o nosso representante diante de Deus. Então, mas vamos partir do pressuposto que não era uma fruta. Sim. Esse pecado, né? O que significa o fruto proibido? Porque me corrija se eu estiver errado, tinham 2 árvores no paraíso. A árvore da ciência e a árvore que era... A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do bem e do mal. Uma era liberado eles comerem os frutos e outra não. Assim, no relato de Gênesis é uma coisa muito fascinante, assim. Eu acho demais, cara. Não, é fascinante. É lindo ler aquilo lá, eu acho demais. Você tem o relato da criação. Deus cria todas as coisas, peixes, animais, plantas e tal, e faz o mundo, né? Forma o mundo. Aí se o processo é evolucionário ou não, aí os teólogos... Se é 7 dias ou 7 eras... Pois os teólogos resolvem isso aí. Aí tem a criação do homem e da mulher. Eles são criados de forma diferente como são criados os animais. São criados como coroa da criação, como a coisa mais importante da criação. A sua semelhança. Isso, a imagem e semelhança de Deus, né? A gente representa Deus no mundo e representa o governo de Deus pro mundo. Então, ele dá todas as árvores do jardim para que o homem coma. A imagem que o pessoal tem é assim, ó, existe... E animais também? Ainda não. Adão e Eva não comiam animais. Cara, isso eu não sabia. Ele só passa a comer animais a partir de Noé. E você sabe por quê? Não me pergunte. Eu não sei. Tá, mas é bom saber disso, eu não sabia. Não sei, só a partir de Noé. Então os animais estavam lá convivendo para eles serem... Aparentemente não existia morte. Não existia predação animal. Então não morria animal, né? Então eles só comiam das árvores, pelo menos Deus só diz isso, né? Comam da árvore comam das árvores do jardim. Quando tem o pecado no mundo, Adão passa a arar a terra. Então ele continua comendo, aparentemente, do que ele produz pela terra. Só depois de Noé... só ali próximo da ideia de Noé que você tem a ordem para que ele coma todos os animais, menos o sangue, porque o sangue simboliza a vida e tal. Sim. Aí depois tem os animais puros e impuros, com Moisés, e a coisa vai chegando. Tem um vídeo lá no 2 Dedos de Teologia sobre a teologia da comida. Eu conto toda essa teologia de como é que é a alimentação no Antigo, no Novo Testamento, como é que é hoje pra gente que é cristão. Pode comer tudo o que quiser, viu? Então, mas... O spoiler é esse. Pode comer tudo.
tudo. Mas pensando como um pai, eu sou pai. Sim. Se você fala pra uma criança, pode comer tudo que tem nessa casa, mas esse doce aqui... Não pode. Não pode. É o primeiro que ele vai. Exatamente, cara. Por Eu vou que ele chegar fez isso com Adão e Eva? Falou assim, era só esconder, era só não deixar. É assim, ó, mãe fala, Adão e Eva, olha esse paraíso, pode pegar tudo, mas aquela fruta lá não pode. A gente tem a imagem do Éden. A árvore da vida significava a vida eterna. Isso. Na teoria, eles comeriam daquilo e não morreriam. Exato. E a árvore do conhecimento seria um conhecimento... O hebraico é um pouco intrincado, mas os teólogos têm concordado mais hoje que a ideia é que eles teriam poder para arbitrar o bem e o mal. Arbitrar? Então a ideia do conhecimento do bem e do mal era um conhecimento de... Eles iam ter a capacidade agora de definir para si o que é o certo e o que é errado e não mais receber isso de Deus. Mas então, antes disso, como que era a definição de bem e mal? Era uma conexão direta com Deus? Eles não pecavam, eles não erravam, eles viviam uma vida justa e correta. Eles não tinham o pensamento... mal. Não existia. Agostinho vai dizer que Adão e Eva podiam pecar ou não pecar. Eles tinham um total livre-arbítrio. No sentido de que a vontade deles era livre. Isso que eu queria... Né? Eles já tinham livre-arbítrio. Tinham uma vontade plenamente livre pra viver sem pecado. Eu não consigo fazer isso. Eu não posso não pecar, sabe? É impossível. Eu tô vivendo constantemente seduzido pelo pecado e escolho o pecado. Mas era mais fácil na época da Adão e Eva, que não tinha Twitter para pecar, não tinha trânsito, entendeu? Era árvores, animaizinhos bonitos, não tinham dinossauros, entendeu? Pra comer eles. Então era isso. Então, peraí, deixa eu concluir essa explicação. Então, você tá falando do que agora? Adão e Eva, ainda no jardim. Tá. Você fala... A imagem que a gente tem assim, tem lá um monte de árvorezinha, fuleiragem, coisa triste, e tem uma colinazinha, tem uma luz que desce do céu e tá lá a árvore que não pode, entendeu? E a narrativa não diz isso. Diz que assim, Deus deu todas as árvores para que eles comessem, mas colocou no jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal e que eles não podiam comer dessa. Por quê? O que a gente tem ali é a chamada cláusula de saída. Havia Adão e Eva e havia Deus e não havia outra alternativa. E como é que esse relacionamento é real se não há outra alternativa? Se só tem tu e tua mulher no mundo e vocês se encontram, é o único homem e a única mulher? Vocês não se escolheram. Não houve escolha. É vocês, tá ligado? A única coisa que garantia que aquele relacionamento de Adão e Eva com Deus era real é que havia como sair desse relacionamento. Então tava ali a cláusula de saída. É apertar esse botão aqui. E vocês dizem que não me querem mais. Mas eles sabiam disso? Eles sabiam disso, que Deus disse isso pra eles. Não comerás dessa árvore do jardim, porque no dia que você começar, você vai morrer. É isso, você vai morrer se você comer isso aqui. E o relato diz que Eva foi seduzida por Satanás, Adão também é seduzido, a árvore parece gostosinha, rapaz, vamos comer. Comem, então entendem que estão nus, sentem vergonha da própria nudez. Deus aparece, eles se escondem, né? Então eles são removidos. Deus poderia ter matado eles imediatamente, mas Deus faz uma promessa. A promessa que tá em Gênesis 3 é que viria do ventre da mulher alguém que nasceria e que pisaria a cabeça da serpente, que ele simboliza Satanás, né? E que essa serpente teria a cabeça pisada por esse homem e que o calcanhar desse homem seria mordido pela serpente. Essa é a primeira proclamação do evangelho que a gente encontra em toda a Bíblia, que é quando o pecado entra no mundo, diz, vai nascer da mulher e se manifesta em Maria, né? Um homem, né? Um filho humano, né? Que é Jesus, que pisa a cabeça da serpente, isso é, Jesus vencendo o poder de Satanás com o pecado, né? Então Jesus vence o pecado, mas o calcanhar do homem é mordido, que representa a morte de Jesus na cruz, né? Já naquele momento. E é engraçado o que Deus faz. Deus então mata um animal e faz roupas de peles para Adão e Eva. Porque Deus mata? O texto diz que Deus traz roupas de peles para ele. A ideia que se tem é que Deus fez o primeiro sacrifício para cobrir a nudez de Adão e Eva, né? É a metáfora que se encontra nessa narrativa, né? Mas eles se sentirem nus, se eram só eles, por que eles teriam vergonha? As pessoas ficam... Foi a primeira vez que eles se viram, que eles entenderam que havia algo para cobrir de si. Adão e Eva, eles viviam nus e não se envergonhavam, diz o texto de Gênesis 2, né? Eles eram completamente entregues um ao outro. Quando eles pecam, eles começam a ter vergonha um do outro. Eles querem cobrir a própria genitália. O texto diz que agora o desejo do homem é de dominar a mulher. Que agora o desejo da mulher é contra o marido. Então entra no mundo problema, pecado. O que destrói os nossos relacionamentos, o que destrói o nosso casamento, é pecado. É o egoísmo, é a vontade de ter as coisas do seu jeito. Cada um escolher seus próprios projetos de vida. Cada um tem o seu problema. A incompatibilidade de personalidade, que às vezes se torna irreconciliável. A gente muitas vezes fracassa em conseguir apresentar a mensagem mais positiva do evangelho. E tentar, sabe, brilhar os olhos. Eu não tô na igreja porque alguém me obrigou. Eu tô porque uma coisa brilhou os meus olhos. Eu acreditei que Deus olhou pra minha miséria e escolheu morrer numa cruz no meu lugar. Pra que pela fé, crendo... Sabe, é uma mensagem tão incrível assim. A ideia de que no judaísmo antigo, né? Você tinha os rituais de sacrifício. Você tinha a ovelhinha, o cara levava a ovelhinha. Se ele fosse mais pobre, levava uma rolinha. Se ele fosse mais pobre, levava um bolo, né, de farinha. Aí ele ia com os pecados dele, que ele cometeu. O sacerdote ia orar por ele, orar pelo sacrifício. Ia destruir aquele sacrifício, ia matar o animal. E o pecado morria com o sacrifício.
A pessoa estava limpa. E isso simbolizava o que aconteceria em Jesus Cristo, né? Jesus é o Deus vivo, ser o próprio Deus de valor inestimável, e ele vai pra cruz e recebe o nosso pecado, como o povo recebeu. A gente não é salvo, segundo a teologia cristã, porque alguém morreu, porque a gente morre o tempo todo. Mas é porque o próprio Deus na cruz levou o pecado sobre si. Então com aquele grito famoso dos evangelhos, né? Deus meu, por que me desamparaste? E é loucura, assim, é o próprio Deus sendo separado de Deus, assim, é maravilhoso. Deus sendo, encarnando e o Filho ali recebendo o nosso pecado. E quando o Deus Pai olha pro Deus Filho ali, ele me vê ali, ele vê meu pecado ali, vê minha miséria ali. E ele mata o seu filho, para que meu pecado morra com ele. Para que agora, quando ele olha pra mim, que creio nele pela fé, ele não vê mais a minha porcaria, a minha miséria, minha fuleiragem, certo? Ele vê a vida perfeita de Jesus, cara. Cara, é uma mensagem tão incrível pra mim, é uma mensagem tão incrível, que me toca tão profundamente, que como é que eu posso querer que alguém encontre uma vida de fé dizendo, ei, tu vai pro inferno, um tiro e vai pro inferno, tá ligado? É muito pequeno comparado com a grandeza do centro da mensagem cristã. Então eu acho que muitas vezes a gente fracassa, cara. A gente fracassa porque a gente às vezes tá numa fé que a gente nem entende direito, tá ligado? Simplesmente tentar obrigar alguém no impositividade, esse tipo de coisa, é terrível. Senhor Deus, obrigado por esse tempo que o Senhor nos deu de conversa. Obrigado porque é uma oportunidade muito boa de colocarmos na mesa pessoas diferentes e que podem se respeitar. É um fruto do cristianismo, é coerente com a fé cristã que pessoas se respeitem mesmo quando não respeitam muito as ideias uns dos outros. Nós não precisamos achar que todas as ideias são boas e certas para que possamos nos tratar como seres humanos. Então que o Senhor possa gerar isso em nós, mais empatia, mais amor, mais respeito, e que nossos corações possam ser constrangidos pela obra perfeita de Cristo Jesus. Oro, mesmo que não acreditem, mas oro e peço pela alegria, pela paz, pela felicidade, pelo bem e pelo bem espiritual, inclusive, do Rolandinho, do Joel e de todo mundo que tá aqui com a gente, tá nos ouvindo. Você também. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A verdade é porque tudo, gravar vídeo de teologia, dormir com mendigo, falar de pautas econômicas, entrevistar político, é tudo só uma grande desculpa pra poder falar do que importa. Tudo uma grande desculpa pra poder falar do nome de Jesus.